Iba, onde nós estamos, para onde a gente está indo, como é que tá a Nós viagem? estamos indo Você quer que abra a janela aí, para Tchaizinho? encontro com a universidade, né? Nós estamos aqui no Salvador, cidade de mais ou menos 400 mil anos, né? 4 décadas, 4 direções, 4 séculos, né? Com o primeiro chegado da cidade do português, né? A gente estava intercâmbio com esses estudantes, nesse lugar maravilha também, nessa cidade, né? Com a universidade. Trocando de experiência do trabalho que a gente tem, ao mesmo tempo que eu estou formando também na universidade, né, o FAC, né? A gente vai, isso que a gente hoje inicia de trabalho com intercâmbio aqui, a primeira vez aqui nessa cidade, chamado com Ricardo Souza, né? Também estou junto também com o meu assessor, professor da UFAC também, o tia Milton, né? Junto com hoje, é um dia muito lindo. Vamos aproveitar durante esse tempo que estamos aqui na cidade de Salvador, né, falando sobre o processo de trabalho, do meu pesquisa, desenvolvimento, vem formando, vem contando essas histórias, é isso que eu vim para cá para trabalhar com até dia 22. E hoje encontrar com a Cecília. Hoje estamos encontrando com a Cecília, também muito tempo ela é professora, ela é muita novidade que levou também para o Jordão, essa é uma pessoa muito, muito forte que nós vamos encontrar com ela, Cecília, Macuá, né? Uhum. Falando sobre o pesquisa que eu tenho, né? O Nissum, para cura da tonteira, cura da fraqueza, que a gente trabalha junto com as ervas, Nishipã, né? Relaciona com essas ervas, né? Nishipã com isso. Então eu vou contar sobre o trabalho, o desenvolvimento da pesquisa do Nishipã e ao mesmo tempo surgindo dentro também do movimento, né? Movimento novo, movimento datista, né? A formação que eu tenho, adquirindo agora com a minha comunidade, volta para resultado na universidade, né? Durante também esse tempo que a gente estava batalhando, é isso que a gente vai falar sobre hoje. Eu me formei como antropóloga, estudando junto com os parentes de Iban, e no finalzinho dos 2 anos que passei lá no Acre, com o povo Unicuim, que são conhecidos popularmente como Kaxinawá, mas que não é o nome que escolheram por si mesmo, né? Então hoje em dia se fala Unicuim, quer dizer povo verdadeiro, né? Então aí na última vez que eu fui fazer uma visita a uma área indígena mesmo no Acre, daquela vez eu visitei o Rio Jordão, que é um lugar lindíssimo, onde Iban estava morando, onde nasceu, né? Se não nasceu, mas se morou lá como jovem. Se nasci em Fortaleza, na Trifazenda, né? Aí a gente já vem morando por abaixo hoje estamos na sede de Chico Curumim, né? Aí pronto, aí eu aprendi só um pouquinho, então aí eu digo assim que eu sou que nem um bacuquistá, eu sei um pouquinho sobre como era naquela época, né? Porque aí desde 90 foi a última vez que visitei Acre, então hoje em dia estou bastante, né, desatualizada em termos de experiência, o que eu posso ler, conversar com as pessoas, aí só isso, né, que eu vou aprender. Mas eu sei que Iban, na época, era um dos poucos jovens rapazes, com poucas exceções, quase não tinha mulheres, corajosos, que saírem de vez em quando da área indígena, muitas vezes bem afastada de qualquer cidade, para ir para Rio Branco para estudar no curso de formação de professores. E muitos dos professores chegaram já sem saber ler e escrever, né, nesse curso de formação. Então, aí, eu digo que a gente tem a prova viva que as pessoas já entrando na idade adulta, sendo bilíngues, ou às vezes trilíngues, falando português, castelhano, várias línguas pan, que Unicuim é uma língua que a gente chama Pan, né? São muito capazes
não só de aprender algo, mas de rapidamente chegar a ser professores, né? Então foi isso como eu conheci. Então naquela época, então ele era meu professor um pouquinho também. Eu agradeço muito e eu estou muito feliz de ver aqui nessa cidade onde eu estou morando já tem 20 anos e onde eu tenho minha família agora baiana, que eu agora estou misturando com a minha inglesa, né? Enfim, aí queria então dizer que os professores indígenas, eu sei disso, são muito importantes em termos de o movimento para fortalecer e para cada vez mais desenvolver o conhecimento, a ciência e a cultura, não só indígena, mas também acriano e brasileiro, né? Que tem uma grande contribuição que ainda não está bem conhecida fora do Acre. Acredito que no Acre está chegando até uma posição de maior destaque. Então, bem, foi a minha apresentação. A gente começa o trabalho, né? Bom dia, né? Mais uma vez, que a gente muito tempo também e agradeço muito pela sua presença também, recebido e me chegado também. Também agradeço também a Itália, esse espaço, né? É 83 que a gente entrou no processo de ler, olhar mais assim perto, né? Aprender ler e escrever, aprender processo, como pode organizar, adquirir com a nossa comunidade. Esse tempo eu era muito jovem, iniciando as pesquisas, já acompanhando também a minha língua, né? Eu falo a minha língua. Essa língua portuguesa, para aprender outra língua, eu achava muito difícil nessa época, né? Eu estou com falante de 12 anos de falante. Comecei em 2000 de falar a língua portuguesa. Essa só minha língua muito falante. Então, com tudo isso, essa pesquisa que a gente estava trazendo desde 83, eu me formei, terminei ensino médio em 2000. A minha área que escolhi é o Nixipan, né? A música, a história do meu pai, a história do meu avô, né? O bisavô, vem processo da geração por geração. É muita história, ainda muito história viva, contada. E eu impressionei minha história com o Nixipan. Eu vou estudar música do Nixipan do meu pai. Aí vinha entregando esse material já com feito. Em 2000, eu terminei esse material, né? Eu entreguei e distribuí por a escola. Nós temos 12 terras ainda espalhadas no Runicuim. É o único populoso, mas maioria é do Runicuim, né? Do estado, né? Do nosso onde nós moramos. Né? Hoje estamos 5 mil no Brasil e 8 mil no Peru. Ao mesmo tempo, 3 mil no Peru. Então, 11 mil total, baseado assim, aproximadamente. Somos, ao mesmo tempo, 14 etnias no estado do Acre, né? Falando de 9 panos, como mesmo som, Caxinauá, hoje Runicuim, Jaminaua, Puianaua, Yaminaua, Marubo. Então é isso que a gente tem ainda, a língua tronco-pano, né? Então foi isso que a gente estava trazendo, desde assim, nosso território passava muito forte. Massacre, discriminação, preconceito. Aí sempre nós vinhamos segurando dessas, o meu pai principalmente. Eu nasci já em campo, né? Meu pai também nasceu em campo. Mas a nossa tradição, meu avô via muitas coisas pesadas, né? Então, com tudo isso, eu me responsabilizei, né? Já é hora também para me responsabilizar, entrando na escola. Os professores perguntam: o que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando para... Você saiu da aldeia estudando com a gente, o que você quer fazer? Aí eu me impressionando essa pergunta, o que eu me fazer? Olha, nós estamos muito bem baixo da nossa língua, porque nosso conhecimento que nós temos, praticamente linguagem antiga. Eu fiquei com o mais velho, né? A gente estava entrando Nixipan, ele vivia casal, né? O espírito, né? O Nixipan tem que conserva. Depois do Nixipan, ele diz que você vai limpar essas fortes que você comungar, você vai ter que marear dessas fortes do espírito, né? Tem erva que chama erva perfumosa e ao mesmo tempo nós chamamos Nissum. Cura com todo tipo de relação, pureza do espírito molhado, aí enfim que nós sempre usamos. Mas essa foi também, eu entrar no processo, terminei com cantoria, pedaço, eu entrei pouco com ele.
Aí meu pai faleceu em 2007. Aí eu me fiquei quase, deixava tudo no trabalho, né? A minha mãe, meu pai, né? Fica muito sentido mesmo nesse lugar, né? Aí eu me resolvi também, nunca saí da minha aldeia. Já me amadurecendo, já meu pai isso. Então eu vou levar tudo que aquele meu pai me gravou junto com ele, agora eu vou produzir dentro do material da escola, para me desenvolver mais. É isso que poderia me viver, é isso que poderia adquirir da minha escola, de minha formação de volta, essas coisas da comunidade. Então eu me saí de 2009, né, na aldeia. Aí terminei também, depois do meu pai, fez 50% em medicina, zero. Terminei com outros zero também, com o senhor Osmar Rodrigues, né? Agora também no terra aqui do Alto Tarauacá, na aldeia Altamira. Eu terminei nisso, né? Uma folha falando de medicina nisso. Tem cantoria da música, tem também outros professores, já foi embora também, deixou aberto das medicinas, o Ixan, né, o professor Edson, né, que nós terminemos desse material. São, aliás, 3 professores, nós estamos terminando o nosso pesquisa, né, a nossa caderno de pesquisa. Eu terminei da música, o Maná terminou também, teve também do Miuí, da Xanifal Miuí, Mitos Antigos. O Ixan terminou também do Zeba, né, no início, que eu agora pode segurar mais o raiz, né, onde pode. Não tem mais dificuldade, pode olhar, não pode seguir, continuar a pesquisa. Sangue. Na hora de a comunidade surgir a medicina, tudo, ela observou tudo. Ela ficava sozinha. Então começa a se abrir esse sangue, abre o sangue de viado, voltou o Runicuim. Abre o sangue de anda, virou Runicuim. Aí vem voltando de novo o Runicuim tudo e matando uma caça. Mesmo o sangue vinha comendo essas caças, aí por isso que havia doenças a surgir dentro de mim. Chama cupiar, essas coisas que tem na ferida. Aí isso que a relação com as ervas pode contratar. Por isso que a gente tem sonho de trabalho que eu estou praticando no Nissum, né? Nissum, nós estamos vivendo com Nissum. Nissum não é vendo de longe, nós estamos descobrindo, tem 3 Nissum de fala. Há várias Nissum que você vai encontrando, mas realmente tem 3 Nissum. Nissum à noite, Nissum de Jamu Nissum, Nissum Gaiá, é da Tenissum, que eu me pesquiso, que eu estou pesquisando. Então é isso que a gente trata com dessa relação maneira, né? Tem tudo tratamento, somente que não trata na hora mesmo de quebrar esse osso. Pode mandar para o hospital, isso aí vai. Com as ervas isso. E também, quando tu vê as ervas, tem que ir com a dieta. Na hora de tratar as feridas, algumas coisas, tem que não vai mais em costa do companheiro. Eu também fui a dieta. Assim que sai. Assim que se compra de tratamento total. Enquanto se não dieta, nunca sai dessa doença. Com as ervas é isso que a gente está pesquisando. Meu nome é Hugo, eu faço oncologia aqui na UFBA. Eu queria saber, são vários artistas? Ou é só um grupo de artistas? Nós somos 10 artistas, mas tem muitos artistas. Esses desenhos são de mais de uma pessoa? Essas 10 pessoas tem desenho. Mas realmente só, mas passou mesmo assim, de pintura mesmo só do meu filho. Sim. Mas concentra mais foco, mas nós temos 10 artistas formados. No meio visual ou no meio escrito, se elas já haviam sido registradas antes? Então vocês isso, já tinham esse falando chama Raund Altibuyá. Fala que significa admirações. A gente canta assim, não apronta desenho não, quando eu apronta desenho vai embora tudo, né? Raund Handa utibuya ha ia i 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 yubu bang dauti ha ia i 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 ha ia i. Então fala yubu, falando yubu bang dauti, então cobertura dentro do seu corpo tudo. Dizendo, aonde o tiver que vem com aquela luz em cima da frente da gente na hora que você comungou, né? Você ficar no maneiro, você vai começar mesmo de ouvir, vem agora as coisas.
Vem de bolha, vem mesmo tempo, tudo ligado, né? É ligado com a floresta, ligado com a casa, ligado com as águas, ligado com o céu, e vão embora, você vai ver tudo, miração. Eu falo miração. Eu botei fantasiado, na fantasiada a palavra, não, bota miração, porque eles estão falando do encanto, né? A miração, essa fala cobertura com essa aqui cobertura dentro da jiboia, falando, né? Falando com pessoa, falando igual mesmo de miração muito fino, né? Da gente. É uma cura que a gente fala isso, se chama Raundal Tibia. Tem música aqui, a gente acompanhado, desenhado desse desenho. E elas já tinham sido escritas antes, em outro momento, ou era uma coisa que estava só na memória de vocês? Daqui da escrita. É somente desenhando, cantando, e eu estou narrando, os meus alunos acompanham, faz isso, tá falando isso. Chuva, como é que a gente desenha? O vento, como é que desenha? Na hora que nossa língua fala na música vento, vai se ensinar o vento, né? Aí nós jogamos no computador, vira viração. Aquele que não sente, nunca chega da ayahuasca, ele já mais ou menos já entende como é que é a regra, como é que é a viração. É isso que a gente botando para a escola, no jovem. É a própria da Cunei mesmo, assim, da tecelagem e das mulheres. Essa ao mesmo tempo relacionada, que nosso primeiro alfabeto, que nosso Cunei é essa. Nós viemos correlacionando com o espírito, até chegamos hoje em dia com esse tempo tradição. Esse é o Kennedy? Esse é o Kennedy, é o geometria. Então, essa é a grande tradições da venda das encantos. Nós viemos já relacionado com isso aí. O povo Niquim, por isso, nós somos povo Niquim, povo da jiboia, porque nós vivia com a jiboia, casava com a jiboia, né? Nossa pré-história, né? Até nosso simbólico hoje estamos existindo. Essa vem do sonho, é da miração. É o meu trabalho, né? Eu pesquiso as músicas. Então, estou trazendo para tentar como é que vai dar. Também não é tradução que estou falando, é deixando sentido. Não tem como traduzir minha fala igual que o povo brasileiro fala. É diferente minha língua. Então, deixando sentido, como os alunos entenderem melhor, cara, pesquisar, descobrir. É muito difícil para mim explicar tudo isso, né? Esse aqui nem do meu tempo, mas hoje nós estamos em pesquisa, a minha mesma pesquisa que a gente tem. Então foi isso que tem na escola. Então, ao mesmo tempo, hoje, a responsabilidade, né? Botei Macu, movimento, para continuar mesmo de. E também, esse trabalho que a gente está produzindo também, não é só serve para indígena, não, tem não indígena também, pode ser processo, enriquecer outra língua, a música, né? Eu estou organizando a minha política, a organização do artista. Estou organizando essa aqui é minha política, esse aqui é meu trabalho das áreas, meu trabalho de formação na universidade. Ficar junto com o velho, perguntar velho, a música que a gente volta ainda. E sendo da minha área, eu já está terminando, agora eu queria conhecer também os parentes, né? Aquele parente do Luiz, como é que ele veio, como é que ele me recebe também, o que é que vai me dar também da resposta, está certo, não está certo, eu quero corrigir em cima disso tudo. Pelo menos encontrar o meu Salomão, pelo menos encontrar o Leôncio, o que o velho está sobrando. Hoje os jovens do Puru estão desistindo desses conhecimentos, não sabendo muito. Está entrando agora diferente, tudo, a igreja mesmo evangélico, enfim, então é isso que a gente tem muita tristeza. Melhor do que mesmo perder esses conhecimentos, eu vou lá com o velho mesmo, seja mesmo 2 pessoas me sentando, por conta dessa história é muito importante para mim organizar depois. A gente tem isso para mim, até chegar também com os parentes também, que eu século XIX parte para o Peru também, que é e mesmo tempo, principalmente, encontrando você mesmo, então isso que é a minha proposta. Bom dia, meu nome é Daniela, eu sou antropóloga, sou colombiana, estou fazendo mestrado aqui na UFBA em artes cênicas, mas estou estudando antropologia lá na Colômbia. Eu cheguei um pouquinho tarde, então talvez estou aí meio perdida, mas eu queria perguntar sobre uma coisa que vocês estavam falando, sobre a importância de estes materiais como material pedagógico também, para não esquecer a cultura. E se eu entendi bem, você é maestro também, professor?
Obrigada. Meu português também não é tão Ótimo, bom. ótimo. Então eu queria saber um pouquinho como é esse trabalho com criança, com a escola. Uma coisa que às vezes é difícil misturar a aprendizagem escolar com aprendizagens tradicionais de povos indígenas. Por exemplo, na Colômbia tem muita briga com sistemas de educação próprios dos povos indígenas. Eles sempre estão tentando fazer que o conhecimento deles seja igual de importante do que o conhecimento branco, não é branco mesmo, mas da sociedade nacional maioritária. Então aí tem muita coisa do conhecimento tradicional que choca com o conhecimento da sociedade branca, entre aspas, aí. Queria você me falar um pouquinho como você vê esse material que pode ajudar, quais são os problemas que tem no contexto como o contexto escolar. Qual é o seu nome mesmo? Daniela. Daniela, que você fez uma pergunta, eu acho que é importante esclarecer, né, algumas experiências, algumas coisas que o Ivan falou também, que eu acho que é importante, que em relação à educação, né? Então, enfim, esse é um assunto que eu, assim, desde 2000 eu trabalho com educação indígena e música, né? Fiz o meu mestrado nessa área, né? E principalmente tratando essa questão desse conflito dessas duas tradições de ensinamento, né? Uma mais visual, né? A lousa, o quadro e todo, e a outra que chama a gente para ouvir e tudo mais. E trabalhei com os Guarani durante o meu mestrado até 2005. E em 2000 eu comecei a tomar ayahuasca. Em 2001 eu conheci o Iban e comecei a, né, conhecer um pouco da música, conhecer um pouco dos Runicuim. E em 2004 eu me mudei para o Acre, mas em 2008 que eu comecei a, né, trabalhei de 2004 até 2008 com a educação escolar indígena, né? E eu tenho sou desde criança, assim, eu fui punk, depois eu virei anarquista, então com o Estado eu tenho sérias dificuldades, então sempre meu olhar, né, antropológico mesmo, né, sempre gostei muito daqueles autores também que têm esse olhar mais, né, em relação ao Estado mais, né, de enxergar esse conflito que existe entre indígenas e Estado, né, essa relação conflituosa deles. E em 2008 eu comecei a trabalhar na Universidade Federal do Acre, em Cruzeiro do Sul. Eu morava em Cruzeiro do Sul já há 2 anos e fui convidado para trabalhar na universidade. Primeiro como eu era assessor das escolas indígenas na Secretaria de Educação do Estado. E aí fui convidado para dar aula na universidade, assim, né, não tinha professores, não tinha, enfim, uma situação muito difícil. Até hoje a situação é muito precária, é muito difícil. O curso está numa situação muito complicada, agora a gente está fechando as 2 primeiras turmas. E desde 2008 eu comecei a trabalhar como professor. São professores indígenas? Isso, é isso que eu vou explicar. Na Universidade Federal do Acre. Isso. Em 2008 começa esse curso de formação de professores indígenas dentro da universidade, né? No entanto, para a gente, né, explicar também um pouco a visão que o Estado tem desse curso, né, e a visão que nós temos da nossa experiência, né? O que acontece? O Iban fez parte de um processo de formação de professores no Acre, que é um processo que até um pouco esse processo que me levou para o Acre, que é o processo de trabalhar com autoria, né? Então os professores, eles não são só professores que reproduzem conteúdos, eles são criadores de conteúdos, e não só de criar livros, mas criar experiências que se transformam em materiais didáticos, né? Então foi um trabalho que foi iniciado lá, né? Ainda leva o nome o selo da CPI, né? Até hoje, mas que é um trabalho desses indígenas, que eles que foram criando esse caminho criativo da escola. E isso, quando a gente, né, recebeu muitos desses professores que foram fazer esse curso que iniciou em 2008, 2 turmas,
muitos deles tinham participado desse processo de formação, né, focado na autoria e na pesquisa. Então a gente, quando recebe uma demanda do governo federal de formar professores indígenas, porque eles precisam, com seus índices de alfabetização e tudo mais, de colocar professores nas escolas indígenas e tudo mais, a gente recebe também uma demanda de pesquisadores indígenas que querem reinventar a escola, né? Não é que eles não querem ir para a escola, eles não querem uma escola que não é deles. Exatamente. E também, aí a gente não para por aí, porque a gente também quer reinventar a universidade, porque a universidade também tem uma universidade que não serve para eles. Então quando o IBAN fala assim, eu tranquei a minha matrícula porque eu não senti a vontade para dar continuidade no processo, é no sentido de ele sair da universidade, e como ele disse lá, né, em São Paulo, lá na USP, quando estava dando uma palestra, para a universidade aprender com ele, como que a universidade precisa trabalhar, né? Então ele está mostrando como que é possível de fazer um trabalho de pesquisa, né? Esse trabalho não começou, a gente começou a trabalhar em 2009, esse trabalho não começou comigo, o Iban é pesquisador há mais de 30 anos, né? Ele se formou dentro da tradição como pesquisador mesmo, o pai dele já, desde criança, já preparou ele para ser pesquisador, e ele assim eu considero um dos grandes pesquisadores que a gente tem no nosso país, né? E se a gente for falar de pesquisadores indígenas, um dos maiores pesquisadores indígenas, porque ele criou uma metodologia própria de trabalho, de pesquisa, que a gente tenta um pouco retratar no trabalho que a gente está fazendo com audiovisual. Então esse DVD é um rascunho do nosso trabalho. Porque o que aconteceu? A gente, quando eu encontrei Iban, Iban chegou com o trabalho de Kleber, que é o filho dele, que é o coordenador desse trabalho de arte visual, é o Kleber, né? Ele que faz a maioria desses desenhos. E o Kleber estava começando esse trabalho, que eu acho que é interessante explicar. Essa música da ayahuasca, os jovens, eles podem até falar Hatchakuin, mas eles não entendem muito bem a letra, porque é uma linguagem poética e uma linguagem dos antigos. Isso, exatamente. E o Iban vem no sentido assim de fazer com que eles se interessem, né? De resgatar o sentido também dessas músicas, né? O entendimento, porque eles falam a língua, mas não tem o entendimento. Em 2011 a gente escreveu 2 projetos para fazer o registro audiovisual da pesquisa do Iban, um desenho, e também fazer um encontro de desenhistas, porque tinha meia dúzia de desenhos só que o Kleber fazia. E aí eu conversando com o Iban falou, não, tem outros desenhistas, a gente pode fazer encontro de desenhista, que é o que está registrado nesse DVD, é o nosso encontro de desenhistas que aconteceu em 2011, e a gente produziu a maior parte desses trabalhos foram produzidos nesse encontro de desenhistas lá no Jordão. Que foi a gênese do Macu, foi muito ligada a esse... a gênese é o projeto Espírito da Floresta, que é a pesquisa do Iban, mas em 2011, quando os artistas se encontraram, eles... né? E aí a gente fez uma exposição em 2011, em Rio Branco, com esses desenhos, e que foi bem interessante porque foi associado, a gente não tinha recurso, não tinha dinheiro para nada, eu ainda nem era professor efetivo da universidade, faz pouco tempo que eu entrei mesmo na universidade, foi ano passado. Mas sempre fui professor, mas não era professor. E aí em 2011, o Mauaca, um grupo, não sei se vocês já ouviram falar, o Mauaca é um grupo de pesquisa musical paulista, e ela é um grupo vocal feminino, mas tem uma banda, uma orquestra, e eles fizeram um projeto, né, chama Cantos da Floresta. E eles estão num projeto agora de pesquisa de músicas indígenas para eles cantarem, eles são cantores. Então elas passaram lá pelo Acre e trouxeram os Runicuim, o Iban e os convidados dele, né, a família, para uma oficina de cantos e uma apresentação, né, lá no teatro da cidade. E aí a gente casou a possibilidade de ter esses Runicuim em Rio Branco, que muitos deles nunca tinham ido a Rio Branco, e fazer a exposição para tê-los na hora da exposição e tudo mais. E foi essa nossa primeira exposição. E a gente, depois dessa exposição, ao longo do ano de 2011, fez o nosso site, e com o nosso site o trabalho ficou mais conhecido, e a gente daí recebeu um contato né, do Bruce Albert, que é um antropólogo conhecido, ele trabalha com os Yanomami, trabalha com o Davi Yanomami, né, um grande parceiro, tem trabalhos muito interessantes de composição, assim, nessa linha do que a gente faz, né, de compor com o Davi, o trabalho que ele vem escrevendo o livro dele e tudo mais.
e ele fez o convite, ele trabalha já há alguns anos com a Fundação Cartier de arte contemporânea, e esses desenhos que vocês estão vendo são reproduções que hoje estão no acervo da Fundação Cartier lá em Paris, e a gente fez parte dessa exposição de maio até novembro do ano passado. Esses desenhos estiveram expostos lá e o vídeo passando. Esse que é o objetivo do vídeo, é apresentar esse trabalho lá na Europa, para as pessoas verem o desenho e saber do que se trata. Enfim, é um momento que é marcante do nosso trabalho e do trabalho do movimento dos artistas Uniqueen. E depois, aí para finalizar, né, porque também eu falei do Mauá, que a gente, depois de 2011, 2012 e 2013, o Mauá, depois da viagem pela Amazônia, gostou muito, né, de ter encontrado com o IBAN e viu que ali era o lugar mais interessante para poder trabalhar. E hoje o IBAN tem trabalhado com o Mauá. A gente está vindo de Brasília agora, trabalho de oficinas para as pessoas que não conhecem música indígena terem primeiros contatos, né? Isso que ele estava falando, né? Ver as pessoas cantarem, pessoas não indígenas, e dançar e participar dessa vivência. Até porque a gente está num momento importante de saber como a escola não indígena vai trabalhar com as demandas, né? A gente está com essas duas leis agora, e lá no Acre isso tem, né? Todo mundo assim, sem saber muito bem como que vai fazer esse trabalho, que é o trabalho de trazer a cultura indígena para dentro da escola não indígena, né? Como fazer isso, para transformar também no conteúdo, no quadro. E só para finalizar mesmo, desculpa a extensão da minha fala, que a gente, esse ano, está fechando as 2 turmas da nossa graduação de pesquisadores indígenas, né, lá na universidade, todos eles fazendo suas monografias. Eu sou professor da área de artes, né, então eu oriento essas monografias na área de artes. E só dizer assim, finalmente, que o pai do IBAN, né, ele foi como que a gente pode dizer assim, uma árvore que teve muitos, né, o IBAN é o principal, né, mas ele também ensinou outros pesquisadores. Então hoje a gente o Tanã está se formando também, fazendo pesquisa do Nishipupimá, né, as cantorias que aprendeu com o pai do IBAN também. Estamos formando também o Zé Paulo Manala, que está lá na terra indígena do Breu, que pesquisou junto também com o Tuim a música do Catianal, né? E uma última coisa que eu acho que também é importante de a gente falar é que o IBAN já falou isso, mas eu acho legal falar mais, que o IBAN, ele sempre fala, ele esgotou assim, as fontes de pesquisa dele no Jordão, né? Então nossa intenção é seguir Purus, Peru, buscar grupos, né, que a gente sabe que ainda tem esses ciclos rituais um pouco mais ainda vivos, né? Então é esse trabalho que queria falar um pouco sobre essa questão do trabalho da educação, que às vezes a gente fala escola indígena, né? E aí esse trabalho fica meio sem lugar, né? Então, mas isso daqui é a escola, a gente considera a escola indígena e a universidade indígena. Então, você também ia falar mais sobre a erva cheirosa? Erva perfumosa. Erva perfumosa, né? Que não é a mesma coisa que o Nishipá, né? Relaciona com o Nishipá. Você estuda Nishipá, você tem que terminar também essa erva. Você pode falar mais um pouco, então, Então, sobre isso, né, quem aprende quem mexe mesmo de ayahuasca, né? Tem isso, né? Quem distribui, quem servir mesmo, tem que ser praticado 2 coisas preparadas, né? Uma coisa já fica resto, tudo fica contigo, pode ser um tratamento. Então essas ervas, não é só tratamento dessas maneiras, não. Ela é ligada com a ayahuasca, né? Um espírito muito forte, que esse que a gente tem. A gente estava tratando também uma doença no banho, não é também de 2, 3 folhas não, você pega os 42 arbustos.
Tudo isso. Você tirava mesmo de tratamento com as ervas, você traz desse tamanho mais ou menos na folha verde. Esse estava, então, arte, tecelagem, a língua, as mitos, estava chegando através da pesquisa, né? Não é mais aquele que vivia nosso tempo atrás. E essa também está longe da gente, do nosso espírito mais longe, quase mesmo extinção, isso zero, né? Não é todos que a gente vai falar e tem conhecimento. É porque as velhas, como eu falei, velho, quando foi embora, perdemos essa visão totalmente, né? Então isso a gente estava trazendo, né? Hoje, terminando com já menos preocupação, negócio de música, tradição da Catianal, de Pipimar, do Rimacá, Emiuí, Cimito, tudo, esses ervas. Agora as ervas ainda tem preocupação que nós temos. Em cima disso, não é mais assim, nosso tarefas antigo, tem o tarefa novo, tem o aula, tem o atender, o viajar, e é isso que a gente tem, não tem mais assim de uma coisa de aberto, e ficava mesmo, não tem mais assim, resto dia, como diz. Nós temos uma viagem muito. Então isso que a gente também correndo, essa segurou. Eu me segurei desses conhecimentos. Eu comecei em cima disso, mesma coisa que eu dando aula, em dezembro, mesma coisa que eu dando aula, jovem, aproveitando esse tempo, né? Enquanto tem mais forte, eu vou jogando todos esses conhecimentos. Então isso que a gente estava agora organizando, tem livros já, pesquisadores também, outros velhos, outros pajéis, Agostinho principalmente, né? Terminou o livro vivo. Deixou também rascunhando na mão da nossa mãe. Esse sempre ficava resto. Essa pesquisa. Então, todos os pajéis trazendo, sempre deixava muito para chegar a 42 arbustos para trazer. Né? Então eu me tentei, eu cheguei, consegui quando chegar. Conhecer, só fala nome não, conhecendo as folhas. Como reconhecer o cheiro, a flor que tem. É isso que as minhas áreas estão fazendo. Então isso que a gente tem, não está ainda publicado, estava ainda na floresta, a sabedoria está dentro de mim. Eu estou parabenizando esses conhecimentos que a gente tem. Né? Ao mesmo tempo já está também continuando desse trabalho. Né? Outro dia, hoje é festa, principalmente hoje é festa espiritual da Ayahuasca, outro dia já é banho com espírito com as ervas medicinais. Não tem muita dieta, essas coisas, porque nós estamos vivendo junto com essa floresta. E essa pesquisa para fazer, tem jovens que estão interessados, que querem aprender, que querem estudar isso, fazer essa pesquisa? São muitos querendo muito aprender, porque são tudo ligados agora com a Ayahuasca, né? Principalmente ligado com a Ayahuasca tem que ser prática das medicinas. Então, muito jovens estão desenvolvendo muito. Tem 36 aldeias, quase estamos chegando a 2 mil, 3 mil, quase está chegando a 4 mil, né, pessoas. Né? Minhas aulas mesmo, é isso. Então, tanta música. Você não via mesmo as mais antigas. Então, a festa hoje já são jovens mesmo agora. Ah, é? Ok. São jovens que estão segurando, né? Como eu, estou assim, dando aula, né? Falando eu, principalmente, né? Dentro da escola. Então, é isso que estão desenvolvendo. As coisas muito sempre ficava tardado, mas nós hoje que nós estamos trazendo é o prático dessa. As festas mesmo muitas vezes são para animar, para deixar felicidade, né? Então, se tem uma ligação entre as ervas e todo esse trabalho de fazer a comunidade, o povo ficar mais animado, mais feliz, né? Mais feliz, todo mundo participa, na hora mesmo do trabalho que está fazendo, né? Não é mais aquele abandonado, não, todo mundo junto, né? É isso que a gente fica muito feliz. Aí eu estou vendo que chegou aqui muitas jovens mulheres
Peraí, deixa eu fazer essa pergunta. Depois assim, tem muitas jovens mulheres aqui, né, que estão interessadas na arte, nessa questão das plantas e tal. Aí queria saber se tem artistas mulheres e se tem estudantes, né, da medicina unicum também mulheres, né, ou são mais os rapazes que estão? Não, a maioria dessas ervas perfumosas com jovens, tantas meninas quanto meninos. Né? Todos os dois. Agora dessas negócio de parteira, tem outras que já está dando mesmo dessa unicum, dando aula, dessas outras métodos. Tem parteiras unicum. Trabalhando também das ervas. Que estão também fazendo pesquisa? Pesquisa, incentivando essa pesquisa, né? Cada um, depois de surgir uma pesquisa, ele vai trazendo, né? Totalmente cada um. Tem muito, por isso que tem 12 terras, né? Do Rio, né? É por isso que eu queria 12 terras, tem mesmo minha língua dos antigos e tal. Dá pra resgatar muita coisa, cada aldeia. Esse que a gente tem proposta. Então, esse que é do Jordão, estava trazendo, tem um parque criado, a farmácia viva, que a gente fala, da floresta, né? Então, é isso que a gente está. Sobrevivência. Depende também, como falei, do lado também tem a ocidental também, né? Ajuda com zero. Não sei se faz muito, mas passa a ser o filme. Eu me repito. Não sei se você já falou, quando tu fala erva perfumosa, elas são as ervas que compõem o chá do ayahuasca, que se refere? Caso amarelinha, chacã, não, é outra. São outras, né? As ervas é mais. Hoje relaciona com o bebida da ayahuasca, né? Mas também não só com o bebida da ayahuasca, nós sempre cura, né? Recém-nascido, na hora de viajar, na hora de mesmo do trabalho, coisa importante. Você comia muitas mesmo dia a dia, tem que ter. São ervas de poder medicinal, então, que a gente precisa. Você usa muito como banho, né? Que faz, ou até fumaça mesmo. Finalmente você vai saber, você recebe de fumaça, mas primeiro você pega de banho. Cozido, né? Cozido. Cozinha essas ervas todas. Você vai apurando, você cozinha quando está fervindo e apura essas perfumosas. Você joga no corpo tudo. Agora. Se não trouxe com você. Quem ensina essas técnicas para cozinhar, para saber como fazer um banho? É o próprio mesmo tirador das medicinas que faz. E qualquer um pode aprender? Não, você vai praticando. Você vai praticando, você vai acompanhando esse processo, pode começar a trabalhar. Ela perguntou se a erva perfumosa fazia parte no caso da ayahuasca, que a gente tem o cipó e a folha. Aí eu queria perguntar assim, porque às vezes você tem o cipó e a folha, e o povo do Nicuim usa algumas o cipó e a folha, não é só o cipó e a folha. Essas ervas podem ser também as perfumosas ou não? Não, entra as perfumosas que uma folha. Tempero, né? É que chama de samê. Tem uma folha de palmeira chamada tutu. A pontinha dela, só o broto. Essa aqui, jeitinho muito colorida. Não sei se você já falou sobre isso antes, né? Eu não peguei sua fala inteira. Mas nessa pesquisa sobre plantas, existe assim, alguma desconfiança de, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa junto a algum velho, alguém que é mais especialista mesmo, não, e se chegar algum branco querendo comprar esse conhecimento que eu estou passando, uma preocupação mesmo com o que acontece com esse conhecimento se ele começar a circular entre quem talvez não seja tão interessante. Tem esse tipo de preocupação? Eu sempre falo para ele mesmo, essas perguntas, né? Tem que se ficar cabeção, o barrigão. Eu falo. Você pega, porrada. É a dificuldade dele, né? Dos parentes estavam assim, como Ivan, eu peguei, como Ivan roubando. Aí o lado assim, tu não tem resposta. Tu tem raiva, não. Essa aqui é a dificuldade, como esclarecer. É comecei falando, né? Com pesquisa com os velhos te cobram. Por acaso com outra pessoa. Grava pra mim, você vai comprar motor, você vai comprar barco, você vai comprar espingarda. É isso que você pega, primeiro porrada. Então, a minha pesquisa, eu não faço isso. A minha pesquisa, eu tenho que fazer uma festinha para chamar os velhos, né?
A sua metodologia. Aí faz a festa, tá, botar o som do mais antigo. Eu vou soltar aquele som, né? Pra ouvir com medo, né? Aí vai me esclarecer. Ah, não, você fala, voltava isso. Tá, aí mesmo pode encostar. Então, eles perguntaram, né? Diz que tu tá fazendo canê. Canê é a pintura que nós temos, né? Você tá fazendo canê, eu tô fazendo canê. Mas não é canê, aquela geometria que nós temos do tecelagem, não. Fazendo canê diferente. Fazendo canê de miração, fazendo canê dentro do espírito que a gente tem. Qual tipo de canê? Mostra assim, é essa que é minha canê. Não tem nada de ver. Então tem isso o processo, mas não tem como segurar dessas pesquisas que a gente está fazendo agora. Essa tem que divulgar, esse trabalho que a gente está fazendo. Hoje em dia tem divulgo com o Espírito da Floresta, já há muito tempo guardado. Agora está na escola, desenvolvendo matéria da escola. Tem processo isso mesmo, preocupação, você vai faz isso, tá? Mas não tem como. Também a responsabilidade, eu vou deixando assim, por acaso, só para mim ouvir mesmo na Fundação Fátima. Você quer vender? Você quer responsabilizar-se? Responsa. Eu não sei fazer isso. Você fala, você tá bom, só para te ver. Você tem isso. Quiser museu responsabilizar, se responsabiliza. Quiser fazer algumas coisas junto. E vamos fazer junto? Está fazendo junto esse trabalho. Por isso que a gente deixando responsa. Quem é Yamin? Yamin é noite. Noite. Tá no nome dos bichos, Yamin. Durante esse noite que você está mirando, você mira desses animais na música, né? A música que fala. Você participou daquela discussão junto ao IFAM, que participou de algumas reuniões? Não, acompanhei um pouco, anônimo, né? E qual a sua opinião sobre isso? Não, a gente vai montando, né? Já tem isso, espalhado, essas coisas, né? Para criar uma federação, fazer isso mesmo. Para mim, segurar esse público, perguntar agora a uma pessoa, autoridade, né? Ou dono chegar. Posso fazer isso? Pode. Mas não é qualquer jeito que vai entrar, não. Por isso que a gente montamos isso, acompanha um pouco também, né? Cuidar, junto mesmo, nós mesmos, né? Quando é dono mesmo, nós estamos discutindo junto. Como é que a gente vai fazer? Vamos deixar isso aberto, como é que vai fechar isso? Aí, acompanhamento isso, sim. E foi alguma pessoa do IFAM por vocês ou o processo foi algum? Não, foi o próprio Rony Cunha que encaminhou, né? Não é do Jordão. O primeiro surgimento dessa federação foi do Ibira, do Mário. Aí pediu, eu quero registrar meu pneu e tal. Aí o governo não quer registrar duas vezes, deixou esse documento. Durante 4 anos, começava agora a visitar bons indígenas, reconhecimento da verdade, quer fazer isso mesmo. Então eles estão discutindo, né? Eu não sou, eu sou Rony Cunha, mas eu não mexo esse cana, né? São esses canas, o dono do cana são das mulheres, né? Eles que acompanham a discussão. Fechamento de mulher e nós respeitamos, né? Uma parte dela. Isso que a gente acompanha. Eu queria agradecer então a vinda e dar muitas boas-vindas à Bahia, em nome da Bahia, também, inglês da Bahia. E agradeço a todos vocês por terem vindo. Eu fiquei nervosa no começo, não tinha ninguém, mas aí foram aparecendo. Que é um tremendo assim, você fez depois você foi no chat, na força do chat, você usa assim para poder Na hora de música, na hora de você mira, tem tudo aqui, né? você vê essas coisas, depois toma um chá e depois você... Mas também eu falo, cada dessa geometria fala. Essa é a curva do mundo. Eles devem estar esperando. Isso vem no vídeo. Aí a gente fez assim, tem um vídeo que é um documentário também, 43 minutos. Aí tem um de 12 minutos que é ele explicando essa música aqui. Ele vai mostrando o desenho, Vai fazer. ele vai explicando cada verso, assim, vai explicando por que tem sanguinho aqui no dedo, que a música tem, né? Vai contando uma história. História não tem história, mas é como uma poesia, assim, são imagens, né? Sequência de imagens. Aí no vídeo ele
vai contando a música toda, que essa daqui é uma das mais compridas, mais longas que tem, assim, 33 versos. Que vieram segunda-feira, vieram. Os desenhos, as figuras, né? Elas contam, essa não é uma história como você está colocando, mas a ordem também tem uma importância, né? Parece a maneira. Enfim, algumas são circulares, outras parecem menos organizadas. Isso chama atenção também. Isso é um barato, né? Da espacialidade dos desenhos. Cheio da espacialidade. Quando foi que vocês decidiram desenhar nesse formato quadrado? Vocês acham que é o melhor formato mesmo? Em formato de... Você entrou no mestrado agora, não? Ainda não? Você está no bacharelado? Verdade, porque agora que você estava cantando, estava fazendo mesmo o percorrido da música. Então, às vezes, dá essa sensação de que fosse uma coisa circular. Isso tem um esclarecimento, assim, né? Quando a gente começou a trabalhar com desenho, a gente falou assim, não, o desenho não dá pra... Porque o desenho não canta, o desenho não tem som. Então a gente falou assim, vamos pro vídeo, né? Pro vídeo tem música, tem som, você pode criar efeitos, mas ainda a gente não estava satisfeito porque a gente ainda estava no screen ainda, então estava na tela, né, quadrado. Agora a gente tem um projeto que chama Experiência Nichipan, que é feito por uma artista francesa que trabalha com arte digital. Ela trabalha com criação de espaços visuais. E a gente tem um projeto que chama Experiência Nichipan, que são 3 espaços, né? Porque são 3 tipos de música da ayahuasca. Uma música que você chama força, uma música que você navega na força e uma música que você diminui a força. Então são 3 espaços. Você tem um que você gosta mais? E os desenhos ajudam ela a criar a vivência. Tem cheiro, tem experiência de temperatura, é sinestésico, assim. Cada um dos espaços é um. Aí a gente está tentando sair mesmo do quadrado, né? É muito interessante.